A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Trecho da Instrução dos Espíritos, Lei do Amor, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. Em Camaragibe, Pernambuco, são 11 horas e 2 minutos. Sábado, 7 de dezembro de 2024. Eu sou Clênio Barros e, através da Rádio Guarani Digital, estaremos juntos até as 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita, de número 1413, com a participação de Zeca Piquet e Virgínia Barros, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque. Produção de Clênio Barros. A mensagem para nos harmonizar será A Alegria dos Outros, do CD Momento Espírita, volume 20, faixa 1ª. Logo depois, vamos abraçar vocês, ouvintes e internautas que participam conosco aos sábados, e em especial aos aniversariantes da semana. Segue o Minuto Mediúnico com o tema Jesus, Médico das Almas. Como destaque, teremos a entrevista com Elias Machado, da Associação Espírita Emissários de Jesus. O tema, Amor e a Esperança. Muito interessante, vamos aprender. Elias está aqui, preparadíssimo. Ainda há tempo, participem, mande suas perguntas e suas experiências pelo telefone 971040960, 971040960 ou via e-mail pelo falecom@radioguarani.com.br. Bem, meus amigos e internautas, as reflexões já chegaram. Elias Machado está aqui inspiradíssimo, tranquilo, sorridente, como todos nós sabemos. Então vamos analisar. Emmanuel já está aí, essa mensagem foi bem elucidativa, mas temos mais, vamos perguntar, vamos aprender. Então, já sabemos, o caminho é, vamos ligar, vamos contar nossas experiências, ainda há tempo. Elias Machado está aqui para nos instruir. O telefone é o 971041960 ou via e-mail pelo falecom@radioguarani.com.br. Sigamos perseverantes no caminho que Cristo deixou para todos nós. Em seguida, Minuto Mediúnico com Virgínia Barros. A mensagem é Jesus, Médico das Almas. Vamos... Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje, que abordará o tema Jesus, o Médico das Almas, foi baseado na mensagem O Cristo de Deus, extraída do site Momento Espírita, e nas obras básicas e subsidiárias da doutrina espírita, com redação e adaptação de texto de Naelso Coutinho. Ele já houvera sido cantado por inúmeros profetas de seu povo, que o designaram como o Messias, o Salvador, o Libertador de um povo. Em torno de sua figura, as mais variadas expectativas foram construídas. As esperanças de uma nação firme e sincera em sua fé monoteísta aguardava sua vinda. As expectativas em torno do Messias eram inúmeras, porém todas de caráter temporal e passageiros, vinculadas às coisas do mundo, a coisas terrenas. Surpreendentemente, ele chegou e anunciou que seu reino não era deste mundo. Por isso, desprezava os tesouros do mundo, alertando que esses a ferrugem corroía, a traça comia e os ladrões roubavam. Afirmava também ser a luz do mundo, mas evitava o brilho vazio das coisas do mundo. Com a mesma naturalidade, ele levava aos sábios e aos estudiosos a reflexões profundas e falava à multidão iletrada e ignorante que o seguia.
Era capaz de explicar as coisas de Deus ao doutor da lei que o interpelava, assim como aos simples pescadores que o escutavam. Sua didática era perfeita e utilizava as coisas do cotidiano, como o grão de mostarda, a pedra do moinho, a figueira seca, para explicar os mais variados e profundos conceitos da vida. Analisava as leis do seu povo, não com os olhos do corpo humano, que apenas enxergavam as suas letras frias, mas com o coração, que enxergava o mais profundo da alma, dando novo alento às dores, às aflições e às provações da vida, oferecendo para isso um roteiro de felicidade e paz ao cantar o poema das bem-aventuranças, na qual os bem-aventurados deveriam ser mansos e pacíficos, sem uso da guerra, da vingança, da revolta, do ódio entre seus seguidores. Jesus, humanizado e portador de amor incondicional, como médico das almas e conhecedor das causas dos sofrimentos humanos, deixou o seu amável convite a todos que o seguiam. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pensemos nisso. Caro ouvinte, não sinta a solidão e escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem. Que brilhe a vossa luz e até o próximo sábado. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Bem, queridos ouvintes e internautas, chegamos ao ponto áureo, podemos assim dizer, do programa. Estamos aqui, mais uma vez, com a presença de Elias Machado, trabalhador voluntário da Associação Espírita Emissário de Jesus, e vai nos falar sobre amor e esperança. É o que estamos precisando de fato. Participe, ainda há tempo. Precisamos desse contato, dessa experiência, e seja bem-vindo mais uma vez. A casa é sua. Muito obrigado. Um bom dia a todos aqui da rádio e a todos os ouvintes que nos acompanham. Esperamos hoje trazer uma contribuição que seja importante para cada um e possa tocar, né, todos os nossos corações, incluindo o meu também. Eu esqueci de dizer, mas todos conhecem que ele é um pesquisador, estudioso do Espiritismo, palestrante e trabalhador, como foi dito, da Associação Espírita Emissário de Jesus, que fica no Engenho do Meio. Como estão os trabalhos? Lá na Associação Espírita Emissário de Jesus, nós estamos com um trabalho de estudo mediúnico, a segunda-feira, terça-feira temos atendimento mediúnico. Na quarta e quinta-feira nós temos a distribuição da sopa fraterna, reuniões públicas às quintas-feiras, 19h30, e temos também de 15 em 15 dias trabalhos com as gestantes, um grupo de gestantes, e o tão importante, talvez um dos mais importantes trabalhos, que é a evangelização infanto-juvenil, que está ocorrendo agora nesse exato momento, né, todo sábado pela manhã, a partir das 9 horas, e convidamos a todos, espíritas e não espíritas, a levarem suas crianças para a necessária evangelização que trará subsídios, né, da vida eterna para a vida de cada um. Muito bem. E realmente é de grande relevância, né, esse trabalho juntamente com a juventude, trazendo os primeiros conceitos, né, de Jesus no nosso coração, para a família, para o relacionamento humano como um todo. É verdade. De parabéns, vamos estar em frente. O assunto de hoje não deixa de ser a junção de tudo isso: o amor e a esperança. Andam juntos? O amor e a esperança são temas muito apropriados, como sempre, né? A Rádio Guarani aqui, com seus mentores, com os trabalhadores que fazem um trabalho impressionante aqui, muito importante, né, de divulgação e de despertamento. Hoje traz esse tema, o amor e a esperança, né, que são duas coisas que nós precisamos pensar, né? O amor, o sentimento sublime que abraça, que acolhe todos os demais sentimentos sublimes da criatura humana, e é a maior força transformadora do universo, segundo palavras atribuídas ao próprio Albert Einstein. Mas o amor foi personificado para todos nós
na figura, né, na presença material entre nós de Jesus e espiritual para sempre, porque Ele continua conosco. E a esperança é a filha da fé, né? A filha mais velha da fé, porque tudo começa pela fé, né? Tendo fé, uma fé firme na justiça de Deus e na vida futura, como nos ensina o Espiritismo, nós estaremos desenvolvendo a partir daí a esperança para a nossa vida em todos os sentidos. Muito bem. É muito comum algumas relações de proximidade com amor, né? Dentre, eu acho que é a mais infame, desculpe a palavra, mas é verdadeiramente um absurdo, quando alguns dizem assim: quem ama sofre, quem ama maltrata. O que isso quer dizer? Esses são os adágios, né? Os ditos populares, né? Quem ama sofre. Quem ama não sofre. Quem ama, ama, né? Está desenvolvendo o sentimento mais sublime que nos aproxima de Deus, né? Quando você desenvolve o amor, você está experimentando um momento de epifania, você está tendo um momento íntimo com Deus, quando você ama, né? O verdadeiro amor, o amor sublime, o amor incondicional. Mas a humanidade, né, ainda no nosso estágio evolutivo, confunde sentimentos de paixão, sentimentos de gostar de pessoas ou de coisas com amor, né? É digamos assim, um início do desenvolvimento do que vem a ser realmente o amor, mas quem ama não sofre. O sofrimento, ele é o resultado das imperfeições de cada um, né? A doutrina espírita, ela nos ensina isso e nos exemplifica, né? Que o sofrimento, ele é proporcional à quantidade de imperfeições que o homem tenha, né? Então, se o homem, assim, numa continha bem simples, que os espíritos até nos trazem no livro O Céu e o Inferno, eles dizem: se você tiver 10 imperfeições, você terá 10 sofrimentos associados a elas. Então, nós precisamos combater as nossas imperfeições. Aí começa o início do combate ao próprio sofrimento, né? E a criatura humana, então, ela combate as imperfeições com virtudes. Mas, como Jesus nos conclama no seu Evangelho e todos os dias, nós desenvolveremos virtudes a partir da obra, do trabalho no bem. Muito bem. A nossa ouvinte internauta, Edna, do Jardim São Paulo, ela sempre está conosco e ela faz a seguinte colocação: ela assiste o programa, ela é evangélica juntamente com toda a sua família, mas não perde um programa sequer, né? E essa, justamente a colocação de Edna, que chegou agora há pouco tempo, nos faz lembrar o seguinte: que muito, em termos de amar, de idolatrar a Jesus, a Deus, matou, houve guerra, as inquisições, porque o meu Deus é diferente do seu Deus. Então tem que prevalecer o que eu acredito. E aqui temos o exemplo de Edna, evangélica, tem uma conceituação, mas como explicar? Nos ajude. Foi muito pertinente aí a colocação da nossa irmã, e eu saúdo a nossa querida irmã evangélica, cristã, né? Eu frequentei, assim, aproveitar uma partezinha de alguns segundos, eu frequentei a igreja evangélica com a minha mãe era evangélica, né? Então, durante muitos anos eu fui ao culto evangélico e eu gostava muito. Mas essa colocação é muito importante. Por quê? Porque os excessos praticados ao longo da história, em que o homem realmente, né, em nome de Jesus, o homem matou, pilhou, devassou, destruiu, cometeu genocídio em nome de Jesus, né, e ainda hoje isso acontece, né, e muitos outros conflitos, nem sempre guerra, mas conflitos políticos, sociais, ocorrem e se utiliza o nome de Jesus. Mas isso não tem nada a ver com o que o Mestre Jesus ensina. O Mestre Jesus nos ensina sobre amor
Ele nos ensina sobre caridade, sobre perdão. Então, o excesso, o erro cometido não é da religião, é do homem. E eu gosto muito de falar disso. Os excessos que a gente observa nas religiões, e normalmente as religiões levam, né, essa culpabilidade, são praticados pelos homens que integram essa religião. Os excessos estão na criatura humana e nas suas próprias imperfeições, que acabam levantando bandeiras, né, para atingir seus propósitos pessoais, né, muitas vezes propósitos puramente materiais, que não contemplam uma evolução moral ou uma aquisição de bens espirituais. Essas criaturas utilizam o nome de Jesus, utilizaram ao longo da história, mas nós temos que compreender isso, né? Então não é a religião, não é o ensino de Jesus, são os homens que cometem os excessos. Com isso estás dizendo que hoje uma sociedade interligada mundialmente, Sim. Né? Hoje, nesse instante, Kátia Kolba está assistindo o programa do Japão. Manda os comentários, manda a elucidação, manda os esclarecimentos. Então, o homem com toda essa capacidade de se informar, você está querendo dizer que o homem ainda não aprendeu o que é amor? O que é amor em si? É porque, na verdade, nós temos hoje, né, pela tecnologia, pelo uso da tecnologia, né, que muitas vezes é usada de forma errada, né, mas a tecnologia não tem culpa em cima disso, né, sempre são as criaturas humanas que dão mau uso. Mas hoje nós temos acesso a todas as informações. A gente tem acesso, se você quiser consultar a Bíblia, você vai ali no seu celular, abre o Google e você começa a ler a Bíblia. Né? Obras espíritas, obras de todas as religiões, nós temos acesso. Nós temos muita informação. Mas o que está faltando então? Está faltando a criatura humana compreender que ela precisa praticar os ensinos do Cristo. Porque existe muita informação, existe muito conhecimento. Na doutrina espírita nós temos 2 mandamentos. Né? O segundo mandamento é espíritas, instruí-vos. Mas, mesmo na doutrina espírita, nós percebemos que os próprios espíritas, às vezes, alguns, esquecem do primeiro mandamento, que é espíritas, amai-vos. Então, esse primeiro mandamento significa abrir o coração para as verdades evangélicas, abrir o coração para a doutrina do Cristo, mas, acima de tudo, abrir a nossa vida para a prática do Evangelho, a prática real. Eu começar então a conhecer as minhas limitações, as minhas imperfeições a partir de um autoconhecimento e começar a praticar o que Jesus ensina. O que está ali no Evangelho não é para aplicar no outro, é para aplicar em mim. É aí que está a questão da compreensão, né? A gente vê muita gente subindo em tribuna espírita, subindo em tribuna evangélica, católica ou de qualquer outra religião cristã e nos trazendo discursos, né, belíssimos, emocionantes, mas às vezes são criaturas que descem ali do púlpito e voltam a ser aquela mesma criatura imperfeita de sempre. Então, na verdade, nós precisamos, né, quebrar esse paradigma do ciclo de reencarnações e começar a nos transformar realmente. Joana de Ângeles, né, a mentora de Divaldo Pereira Franco, o espírito de Joana de Ângeles, ela tem uma frase fantástica que eu acho que resume isso. Ela diz assim: quem enxuga as lágrimas alheias não tem tempo para chorar. Significando dizer, e a gente não pode generalizar, é claro, né? O sofrimento é algo a ser considerado sempre. Mas ela está nos dizendo que nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhar no bem. Nós precisamos estender a mão ao próximo realmente. O próximo sempre é o mais próximo. O próximo sempre é aquele que está mais próximo de nós. Às vezes, dentro de casa, tem um próximo necessitando de amor, de compreensão, de tolerância, e a gente não entrega isso, né? A gente se omite, vai praticar às vezes o bem para estranhos, né? Na rua, na casa espírita, no templo
religioso e não faz isso dentro de casa. E muito menos, às vezes, faz consigo mesmo. Porque nós também precisamos nos amar. Porque para amar ao próximo, nós precisamos desenvolver em nós o amor. Esse amor que é, né, um amor pragmático, programático, digamos assim, né, de um dia a gente atingir um amor incondicional ao nível de Jesus, mas a gente tem que começar uma hora a amar. E a gente começa a amar fazendo bem. Às vezes a gente começa o bem, como eu gosto de dizer, viu, senhor? A gente começa fazendo bem, às vezes até com má vontade. Mas se você quer começar a fazer o bem, faça com má vontade mesmo, não tem problema não. Quem vai receber... é fazer. Quem vai receber o bem não está preocupado com isso. Né? Então o importante é porque ali a gente vai criando uma rotina de amor. O amor começa mesmo assim. Né? É quando a gente está pronto para entregar ao outro o melhor que nós temos. Mas veja, Jesus resumiu os mandamentos de Moisés, podemos assim dizer, com o primeiro, né? Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí você está dizendo que a gente não sabe nem se amar? É muito mais grave. É verdade. O auto-amor, ele é necessário. O auto-amor, ele começa com o conhecimento de si mesmo. Enquanto a gente não tiver a coragem de olhar para dentro da gente e reconhecer em nós as nossas dificuldades, nossas limitações, as nossas imperfeições, a gente não vai sair do lugar. Nós precisamos olhar para nós e ter essa coragem de dizer, eu sou egoísta. Quem tem essa coragem de olhar para si e dizer, eu sou mentiroso, né? Eu sou orgulhoso, eu sou invejoso? Quem tem essa coragem? E quando nós tivermos essa coragem, então nós estamos começando a nos amar. Por quê? A reforma íntima pressupõe o conhecimento dessas imperfeições, mas não é só o conhecimento. É trabalhar em nós essas imperfeições. E como é que a gente trabalha essas imperfeições? Numa caverna meditando, a gente não vai conseguir fazer isso. Estudando o Evangelho, a Bíblia, os livros, a gente não vai conseguir fazer isso. A gente só consegue mudar quando a gente estende a mão ao próximo. Essa construção de virtude, como se dá? É justamente essa a pergunta. Como é possível? A doutrina espírita, ela nos traz as leis morais, né? Leis morais que estão distribuídas ao longo do Velho e do Novo Testamento. A humanidade sempre teve acesso a isso desde que o Velho Testamento começou a ser escrito e com o Novo Testamento também. Então a humanidade tem acesso a essas leis. Mas a doutrina espírita quis trazer as leis de forma expressa para que houvesse uma compreensão melhor, né? E se destaca nessas leis a lei do trabalho, porque tudo na natureza trabalha. O que Jesus nos falava nas suas parábolas sempre era sobre trabalho, né? Ele nos traz, por exemplo, a parábola do filho pródigo, que eu digo que é a parábola do ciclo reencarnatório, né? Onde o pai do filho pródigo é Deus, né? O irmão é aquele que já está atingindo determinados níveis morais. E o pródigo somos nós, que ficamos presos, né? A gente está preso nesse ciclo reencarnatório a nós mesmos, as nossas imperfeições. Então ali fala de trabalho. A criatura experimentou o sofrimento, né? E com o sofrimento ele voltou para a casa do pai. E o pai estava lá de braços abertos. É Deus. Deus, ele está sempre de braços abertos para nos receber. E precisa disso. Nós somos convidados por Deus, segundo já outra parábola do festim de núpcias, nós somos convidados por Deus o tempo todo. Ele manda os missionários, a gente até matar os missionários, a gente mata. Como está lá na parábola. Como, né? Matou o próprio... Queriam matar até o próprio Jesus. Pois né? E o que acontece? É o trabalho, né? Deus nos chama o tempo todo. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque ele manda o convite, mas entra num ouvido e sai no outro. A gente nunca tem tempo para Deus, né? E nós precisamos fazer esse trabalho, então, pelo amor. Mas parece que a criatura humana, ela precisa da dor. Ela fica ali recebendo convite por amor, nunca atende. Aí quando vem a dor, aí ele desperta. Se lembra que tem que orar, se lembra que Deus existe, se lembra de uma série de coisas. Mas por que a gente já não faz isso de livre e espontânea vontade todos os dias? Por que eu não começo a perdoar mais? Por que eu não começo a ser mais tolerante com as diferenças?
Por que eu não começo a me reconciliar com aquelas pessoas que eu tenho problemas, conflitos de relação? Né? Então, isso tudo é pelo amor. Eu não preciso da dor, mas parece que nós precisamos da... Eu mesmo, né, sou um exemplo. Eu só comecei a me transformar pelo Espiritismo quando a dor me visitou. Né? Eu sou um desses que precisou da dor. Né? Então, nós temos o convite do amor, mas a gente não quer ouvir, nunca tem tempo. Muito bem. Você fez lembrar, quando você falou na reforma íntima e a necessidade de conhecermos, do sepulcro caiado, que Jesus tem aquela passagem, né? É belíssima. Ninguém aceita como tal. Uhum. E a grande pergunta é, se nós não nos aceitamos como somos? E aí você falou do ciclo reencarnatório. Quando a gente desencarna, vamos continuar como sepulcro caiado? Vamos apresentar-nos assim nessa carapaça, eloquência, tranquilidade, tudo aparente? Isso aí, o que é que difere? Essa sua pergunta foi cirúrgica, né? Eu vou lembrar aqui uma passagem de Mateus capítulo 7, onde Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está se referindo ao cristão que é cristão da boca para fora. Né? Então é o cristão que aparenta ser cristão, que ele se preocupa em mostrar para os outros que ele é cristão. É aquela pessoa que está preocupada em fazer um ato de caridade para logo depois postar no Instagram para todo mundo ver que ele é bom. Né? E os espíritos, eles são pródigos em lembrar que para Deus o que vale é a intenção. Né? É a intenção o que importa, né? O que vai no coração do homem. Então, Jesus diz que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós precisamos, então, realizar essa transformação efetivamente. Essa reforma íntima, nós que precisamos dar início. Né? A gente tem que compreender isso de uma vez por todas e é por meio do trabalho. Nós não conseguiremos evoluir, né, sem esse trabalho. Aí o senhor perguntou sobre o desencarne, o processo de desencarnação, que é o retorno ao mundo maior. Né? A criatura humana, quando ela desencarna, ela não muda. Ela vai continuar sendo, no outro plano de existência, a mesma pessoa. Ele nem vai virar diabo, nem vai virar santo, anjo. Ele vai continuar sendo a mesma pessoa, com os mesmos limites, com as mesmas evoluções, com as qualidades e com os defeitos que ela tem aqui. Só que tem um detalhe. Como Paulo nos assevera em uma de suas cartas, nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. Ele está se referindo aos espíritos desencarnados. Então, o que eu faço aqui hoje, as minhas escolhas hoje aqui, encarnado, eu também estou escolhendo as companhias que eu tenho. Né? De acordo, se eu sou uma criatura que vivo envolvido com pretensões meramente materiais, em busca do ouro, em busca de sexo, de prazeres da carne, né? Eu estarei acompanhado das entidades desencarnadas que vibram na mesma frequência que eu vibro. Do mesmo jeito, a criatura que vive envolvida pelo bem, aquele que está se esforçando para dominar suas más inclinações, que quer realizar sua transformação moral, que faz a caridade, que aproveita toda oportunidade para ajudar, para acolher, para amparar, para amar, essa criatura estará sendo assistida por benfeitores espirituais. Né? Então, do outro lado, após a passagem, né, que é o fenômeno da morte, né, morte apenas do corpo físico, que nem morre também, porque o corpo físico ele volta para a natureza, mas nesse processo nós seremos recebidos pelas companhias que eu estou desenvolvendo hoje, que eu estou cativando e cultivando hoje na minha vida. Mas a erraticidade, que é o outro lado do plano de existência, ela serve também como um momento, né, para a criatura desencarnada de se depurar, de retornar e poderá, pela misericórdia de Deus, receber uma nova oportunidade. Porque a reencarnação, a gente não pode dizer, quando eu reencarnar, a gente não sabe. Porque essa decisão, esse poder de nos facultar uma nova reencarnação pertence a Deus. Então tem espíritos, a gente recebe nas mesas mediúnicas, que passam centenas de anos, passam milênios na erraticidade. Porque também existem suas escolhas do lado de lá. Né? Mas
nós teremos então esse período de erraticidade, que é o período da desencarnação até uma próxima reencarnação, onde a criatura vai se depurar das suas imperfeições e poderá receber uma nova oportunidade quando será feito um novo planejamento reencarnatório. Quando você diz que poderá, é uma escolha dele ou é uma obrigatoriedade do espírito? Foi importante o senhor falar isso. Porque no Livro dos Espíritos, na questão 166, se fala de reencarnação, que é o ciclo de oportunidades que Deus faculta à criatura humana. Que lá, segundo eles, na questão 171, eles dizem que a reencarnação é a maior prova da justiça de Deus na vida da criatura humana. Porque ele é o pai do filho pródigo, deixando a porta aberta para que ele se arrependa. Né? Mas aí o senhor tocou num ponto que é a encarnação. Reencarnação é uma coisa e encarnação é outra. Até espíritas confundem isso. Encarnação já é o fato, a condição da criatura que vem para a carne, que vem para a matéria. A reencarnação se trata do ciclo, né, da desencarnação, da preparação, da depuração, da programação e recebe a oportunidade para voltar à matéria. A encarnação já é quando a criatura adentra a carne, né? Já está na matéria. E esse processo, lá na questão 132, os espíritos nos respondem isso de forma bem cristalina, dá para entender bem fácil. Eles dizem que a encarnação, ela é imposta por Deus à criatura imperfeita. Né? Então, aqui neste planeta de provas e expiações, nós não temos escolhas. Nós receberemos como imposição de Deus uma nova encarnação para que nós consigamos finalmente realizar a evolução moral. Porque essa é a destinação da criatura humana e também, eles nos lembram, colaborar com Deus no processo de cocriação. Nós temos responsabilidades conosco, mas temos responsabilidade com o outro e temos responsabilidade com o ambiente onde estamos inseridos, né? Responsabilidades ambientais, né? Com a natureza, com os animais, responsabilidades sociais, responsabilidades filosóficas, políticas também. Então nós temos responsabilidade no contexto onde estamos inseridos, mas a criatura humana, no atual estágio de espíritos imperfeitos, ela não tem escolha. Ela vai receber uma nova oportunidade como imposição para o seu próprio bem, uma oportunidade na carne. Quer dizer que ela terá um limite na erraticidade. Ela não pode ficar indefinidamente. Não quero aprender, não quero crescer, não me interessa isso. Na erraticidade, como eu lhe disse, existem casos de espíritos que passam até milênios, né? Mas vai depender da condição de cada espírito, né? Cada um terá um tempo mais ou menos, né, demorado ali ou não, a depender da evolução daquela criatura. Porque às vezes tem criaturas que desencarnam num processo de materialismo e de egoísmo tão profundo, tão arraigado, que se torna difícil para que ela se arrependa, para que ela clame pela ajuda do Criador. E às vezes eles se consorciam do outro lado, formando legiões das trevas, para a prática daquilo que ele já vinha fazendo na matéria. Eles se consorciam do outro lado, como eu disse. Do outro lado é igualzinho aqui. A diferença é que do outro lado as criaturas desencarnadas têm um pouco mais de liberdade para agir, fazer, né, e realizar seus propósitos. Mas normalmente nós passaremos um tempo, né, razoável, né, na erraticidade e receberemos uma nova oportunidade. Porque esse é o propósito de Deus. Muito bem. Você colocou, dentre as suas substanciais respostas, que a dor nos faculta também crescer, né? E é um dos pontos que recebemos crítica como espírita, que somos masoquistas. É muito comum no centro espírita a gente entrar em contato e cumprimentar, né? Como vais, né? E a resposta é aquela simples, né? Vou como Deus quer. Então, somos masoquistas, Deus quer isso mesmo da gente, nos ajude.
Obviamente que não. Aí é a questão da busca da felicidade, né? A criatura humana, ela não está encarnada para sofrer. Não está encarnada para receber a dor como provação. Porque o sofrimento e a dor, eles são decorrentes do nível de elevação moral da criatura. Quanto mais elevado moralmente nós estivermos, menos provações ou expiações dolorosas nós teremos, né? Mas muitas vezes, alguns espíritos, eles já estão num grau de evolução bem elevado e, como última oportunidade, eles rogam a Deus uma experiência um pouco mais próxima do sofrimento, porque eles ainda têm algo a resgatar, né? Isso me lembra de um episódio de Chico Xavier, em que ele estava transitando pelas ruas de Belo Horizonte com companheiros espíritas após um trabalho, e eles iam por uma calçada, né, um grupo ali de espíritas, e de repente Chico Xavier viu um homem fuçando no lixo, né, pegando comida, pegando coisas do lixo para comer, e as pessoas olharam aquilo, a gente se choca quando vê isso, e Chico atravessou a rua, foi lá falar com o homem, e eles ficaram olhando, para não atrapalhar aquele diálogo. E ele conversou com o rapaz, depois deu um abraço nele e voltou. E as pessoas, Chico, você conhece esse homem? Não, irmã. Mas a condição dele, né? Coitado, né? Tem tanta coisa ainda para evoluir, para resgatar. E Chico disse, irmã, nós não podemos generalizar. Aquele irmão ali se trata de um espírito muito elevado. E essa prova que ele pediu a Deus, essa prova da extrema pobreza, era algo que ele sentia necessidade ainda de resgatar. Então aquele espírito ali não é um espírito muito imperfeito, muito inferior. Ele já é um espírito de uma condição moral superior. E ele está na sua última encarnação. Por isso que nós não devemos generalizar, né? Eu lembro também no episódio de Divaldo Pereira Franco, quando ele veio aqui em Recife para um congresso, e foi almoçar com alguns companheiros ali, me parece que era Olinda, e eles estavam entrando num restaurante de Olinda, e na porta havia um rapaz numa cadeira de roda, todo contorcido, os braços, as pernas, numa condição material ali bem sofrível, assim, de ver, né? E o companheiro olhou para Divaldo, deu uma cotovelada. Divaldo, esse irmão aí, esse aí deve muito, né? E Divaldo, logicamente assessorado por Joana de Anjos, disse, não, irmão, esse irmão não deve. Esse irmão, ele está nessa condição por amor. Porque ele pertence a um grupo familiar que vem há muitos anos, há séculos, se digladiando. Essa família nunca consegue uma concórdia. E finalmente ele está conseguindo esse objetivo vindo nessa condição. Porque toda essa família encarnada se reuniu em torno dele, das dificuldades dele, e eles estão conseguindo então se reconciliar. Então é uma provação por amor, né? Então nós não podemos generalizar, né? Nem sempre o que a gente vê aqui na matéria é o que a gente pensa, né? Então muitas vezes estamos resgatando, né, condições, também não existe o processo do castigo, porque até os espíritas falam isso, fulano veio naquela condição ali sem a visão porque está sendo castigado. Não existe castigo, existe processo reparatório, porque a própria criatura, à medida que ela vai evoluindo, ela vai participando do seu planejamento reencarnatório, né? Considerando, por exemplo, a condição de um suicida que deu um tiro na cabeça, né? Então, quando ele causa esse dano a si mesmo na matéria, ele também está causando no corpo perispiritual. Então, quando essa criatura recebeu uma nova oportunidade, ela não vai ser castigada por Deus. Ela vai vir com o seu próprio corpo perispiritual danificado, e na ligação célula a célula do processo reencarnatório, aquelas informações do corpo perispiritual, elas vão se transmitir para o corpo material, célula a célula. E ele poderá ou não nascer com deficiências cerebrais, com deficiências cognitivas, ou algumas limitações físicas, mas não é um castigo. Aquilo ali é um processo de recuperação daquele perispírito. Muito bem. A aliança, a junção hoje foi amor,
e esperança. E você colocou a esperança, filha da fé. Exatamente. Não é? A filha mais velha. Ora, como é que a gente adquire esperança diante de uma sociedade tão materialista, tão conturbada, que vai alicerçar a busca do amor, né? A compreensão, melhor dizendo, do amor? Como isso acontece? Na verdade também é muito bom o senhor falar disso aí, porque a nossa sociedade realmente, né? Hoje a gente está num mundo cheio de turbulências, parece que o mundo vai piorando, né? À medida que o tempo vai passando, mas os espíritos sempre nos dizem, né, que a gente tem que olhar o conjunto. Quando a gente pensa que o mundo está afundando, na verdade ele está se ajeitando, é como se fosse um freio de arrumação. Né? Vai numa determinada velocidade, dá uma freada para ajeitar a carga. A gente está nesse processo, né, de arrumação. Mas para a aquisição de esperança, né, inclusive lá nas cartas de Paulo, carta de Paulo aos Coríntios, né, a comunidade dos Coríntios, a primeira carta de Paulo, no capítulo 13, ele nos traz ali uma passagem sobre o amor. Né? E ele coloca lá no final o amor, e a esperança e a fé, né? No mesmo patamar, mas ele diz, o amor está acima de todas elas. No livro dos Espíritos, mais exatamente no capítulo 11, item 8, também se fala da esperança, que é filha da caridade, né? Isso. Então ali também se fala da importância da fé. Para o espírita, a fé não é somente aceitação e adesão. Porque disso aí o mundo está cheio. Né? Se a gente sair agora na rua e perguntar um por um a religião, todo mundo tem religião. Os não praticantes da vida, tem espírita não praticante, tem católico, tem evangélico não praticante, que na verdade não são nada, né? É uma desculpa que ele dá ali para si mesmo. Mas o fenômeno mais importante é o da conversão. O espírita, ele se converte pela caridade. É quando ele entende a necessidade de estender a mão, de trabalhar. Porque trabalhando no amor, na caridade e amor eu coloco no mesmo patamar, né? Inclusive nas Bíblias tem umas passagens que falam da caridade e outras falam do amor, eu até tenho os 2 exemplares aqui, mas nós precisamos entender que para o espírita o desenvolvimento da fé é pelo trabalho. Né? Seria o quê? A fé na justiça de Deus. Compreender que a justiça de Deus está acontecendo dentro de um processo. Nós não somos apenas essa vida material que nós estamos hoje. Hoje eu estou Elias Machado. Eu não sou Elias Machado. Eu sou um espírito que já vem de antes, de outras existências, e eu existirei em outras existências depois dessa. Então é essa compreensão que nós precisamos, né? E quando a gente começa a entender isso, que eu sou um espírito imortal criado por Deus e que eu preciso voltar para o caminho da verdade da vida para chegar a Deus, ali eu começo então a desenvolver, pela conversão do trabalho, começo a desenvolver a fé, porque eu vou então confiando na justiça de Deus. Se hoje eu estou numa aflição, numa doença, numa dor, numa dificuldade que eu considero insuperável, eu passo a compreender que aquilo vai passar. Porque tudo passa na vida, só Deus não passa porque Deus é eterno. Todo o resto passa. Né? Nós estamos num planeta que um dia vai se autodestruir. Porque precisa, né? A lei de destruição tem que acontecer. O sistema solar daqui a alguns bilhões de anos também vai se destruir. E vão surgir outros sistemas solares. Então tudo na natureza está adstrito à lei do trabalho. E nós, com essa compreensão na justiça de Deus, com essa confiança em Deus, que nós não estamos sozinhos, mesmo que estejamos no fundo do poço, porque Deus é tão bondoso que Ele ainda nos dá um espírito protetor. Né? Cada um de nós tem um espírito protetor. Encarnado ou desencarnado, cada um tem o que a gente chama de anjo da guarda. Que se alegra, que fica feliz, que sorri, que faz festa quando a gente acerta e está trilhando o caminho do bem, e que também ele fica triste, ele sofre, ele sente, ele se afasta um pouco quando a gente insiste no caminho do mal, que é o afastamento do bem. Como é que a gente acessa esse anjo de guarda? Pela oração e pela nossa própria conduta.
Quando a gente adota uma conduta, né, uma conduta que sempre nos traz pensamentos sadios, né, que nos leva à prática dos ensinamentos evangélicos do Cristo, uma conduta que nos faz com que a gente esteja procurando sempre o caminho do bem, né, com paciência, com compreensão, às vezes com silêncio, porque o silêncio também é caridade e amor. Às vezes a gente não deve falar, a gente só tem que escutar, né? Então é por aí que a gente acessa essa condição. E a fé, né, a fé a gente fortalece também, tá, pela fé no futuro. Porque quando nós entendemos que somos espíritos imortais, nós também compreendemos que há um futuro e que nós chegaremos lá. E o destino de todos que estão nessa evolução moral, uns mais lentos, outros mais rápidos, porque aproveitam melhor as oportunidades, o destino é de um espírito perfeito, um espírito puro. Nós chegaremos lá, né? Mas o tempo vai depender da atitude e da ação individual de cada criatura humana, encarnada ou desencarnada. Muito bem. Quando você fala em calar, que às vezes é muito mais importante do que falar, não é? Fez lembrar aquela passagem de Jesus quando diz: quando bater-lhe numa face, volta-se a outra. Isso quer dizer que devemos sofrer indeterminadamente frente às agressões da vida? Como é que a gente deve se portar? Na verdade, Jesus nos apresenta uma proposta de perdão radical. Porque o perdão de Jesus é radical. Então, se a gente não adotar, né, uma postura de perdão na nossa vida, nós sempre estaremos sendo vítimas do desejo da retaliação. Então, quando ele nos traz essa passagem, né, de oferecer outra face, ele está nos convidando a quebrar, né, esse processo de retaliação. Porque retaliação, vingança, ódio, ressentimento e mágoa, isso a gente vem fazendo há muito tempo. E já está na hora, e os tempos são chegados, da gente quebrar esse ciclo e começar a mudar, né? Porque o destino dessa postura é uma postura de amor. É o amor incondicional, a gente vai chegar lá. Mas precisamos começar a trabalhar, né? Eu lembro também da passagem que ele diz que se alguém pedir a sua túnica, você dá a capa. Se alguém pedir para você caminhar 1 quilômetro, você caminha 2. Então é a condição daquela criatura que está aberta à aceitação do amor na sua vida e da quebra da retaliação, disposta a desenvolver em si o perdão radical. E todas essas virtudes e essas compreensões é o que dão esperança à criatura humana. Ela começa a desenvolver esse sentimento da esperança, porque a partir da fé, que é a mãe da esperança, ela se fortalece a tal ponto que ela já não tem mais dúvidas de que mesmo na pior dos sofrimentos e das aflições, ela está sendo assistida, Deus está com ela, Jesus está com ela, seu anjo da guarda está com ela, e ela vai superar, porque Deus não vai colocar jamais nos nossos ombros um peso, né, um fardo que a gente não possa carregar. Deus é soberanamente justo e bom. Falar em justiça, vamos entender como acontece, estamos chegando ao final do trabalho. Não vejo muita justiça nisso, tem muitas coisas ainda a ser elucidada, né? Quando você remete à esperança, a gente nota que no dia a dia do homem atual, né, do homem do mundo, cada vez mais você atua em determinados setores, né? Exemplo, eu sou pai de família na minha casa, no centro espírita, eu sou trabalhador voluntário, na igreja, como Edna, é também outra trabalhadora ou evangélica. O que acontece é que somos setorizados, vivemos em arquivos. Então, eu sou um comerciante e como comerciante eu tenho que visar meu lucro. Eu sou um trabalhador e como trabalhador eu tenho que gastar menos energia porque eu preciso continuar com saldo positivo
na minha saúde. Como é que isso acontece? E já você remete às suas considerações finais. Pronto. Foi bom também, né? Sempre as suas colocações são extremamente oportunas. Essa colocação nos remete a um entendimento que até os espíritas têm esse entendimento errôneo, né? Sobre vida material e vida espiritual. Não existe vida material e não existe vida espiritual isolada, porque as pessoas acabam acreditando nisso, né? Existe vida espiritual que está experimentando a matéria. E existe, como desencarnado, vida espiritual de um desencarnado na erraticidade. Porque a vida é uma só. É a do espírito imortal, que foi criado há milhares de anos por Deus e nunca vai morrer, nunca vai deixar de existir, né? Essa é a verdadeira vida, né? O que nós estamos experimentando hoje é a experiência na matéria, mais uma vez, né? Aqui no mundo de provas e expiações. E essa questão da criatura setorizada, a criatura que se isola ali, feito uma ostra, né, no seu nicho, né, e só vive ali naquela situação, é a criatura que está voltada eminentemente para a matéria. A gente costuma dizer que não tem tempo para ir na igreja, que não tem tempo para ir no centro, que não tem tempo para isso, que não tem tempo para Deus, na verdade, né? A gente sempre está dizendo que não tem tempo para Deus. Mas e se a pessoa cair de cama num hospital? Toda a vida material dela não vai parar? Então é uma prova de que nós temos tempo, sim. É porque a gente não sabe administrar. E precisamos, como cristãos, sermos cristãos, não apenas na igreja, não apenas na coletividade religiosa, não apenas para os outros enxergarem. Nós temos que ser cristão, praticar os ensinamentos do Cristo 24 horas por dia. Esse é o ponto que nós precisamos almejar, de nos tornarmos cristãos na essência, né? Num processo de conversão. Eu pensar como cristão, eu agir como cristão, eu aparentar como cristão e que eu seja realmente um cristão, conforme Jesus ensina. Então, no meu trabalho, eu sou advogado. No meu trabalho, eu tenho oportunidades de ser um advogado, mas um advogado cristão. Eu não preciso ser um advogado materialista e quando eu saio dali do meu trabalho, eu sou um Elias cristão. Não é assim. Eu preciso ser cristão em todos os momentos da minha vida, inclusive quando eu estou dormindo. Porque dormindo, às vezes a gente faz desdobramentos, né? Nem sempre a gente faz desdobramento, às vezes é sonho mesmo. Mas às vezes eu faço desdobramento. E a gente tem aquele sonho horrível. Às vezes nós estamos sendo dirigidos para as companhias que a gente elegeu durante o dia. E à noite elas nos aprisionam, né? Mas esse processo aí dos setores, né? Nós precisamos compreender melhor isso aí. Jesus, ele não criou uma religião. Jesus era judeu. Jesus trouxe uma filosofia de vida. Quem criou a religião foram os homens. Os homens criaram a igreja católica, evangélica, espiritismo. Não, ele não criou a religião. Até porque os espíritos, eles são pródigos em nos trazer mensagens que são destinadas à criatura humana. Tenha ela a religião que ela tiver. Porque fenômenos mediúnicos, eles ocorrem em todos os lugares. Eles ocorrem dentro do centro espírita, eles ocorrem na igreja evangélica, eles ocorrem na igreja católica, no budismo, ocorrem lá dentro de um prostíbulo, num bar. Então, Deus é como o sol, ele banha o campo florido e ele banha o pântano. Ele está em todos os lugares, né? E nessa vivência, então, nós precisamos ser realmente cristãos por atitudes, por ações e pensamentos. Tem que começar dentro de nós, a atitude cristã. Perfeito, Elias. Estamos chegando ao final dos trabalhos. Só agradecimento e que rapidamente você venha até nós para nos instruir. Só agradecimento de coração. Obrigado. O entrevistado da próxima semana será o Wellington Ramos, do Patrícia Bacelar, e vai explicar por que adoecemos. Elias Machado já deu todo o indicativo. Vamos ver o que é que vamos aprender sábado que vem. Temos uma semana para isso. Agora vamos agradecer ao Criador pela oportunidade de servir a divulgação cristã, a Rádio Guarani Digital através de Luciano Carvalho,
Na técnica, Eduardo Albuquerque. Aos colaboradores, Elias Machado, o entrevistado de hoje. Como sempre, muito instrutivo, didático, tranquilo. Passou a grande mensagem, o amor e a esperança para todos nós. Principalmente chegando o final de ano, renovação de ciclos. Vamos aprender. Agradecemos a todos pela participação, a Zeca Piquet, Virginia Barros. Que fiquem com Deus. Desejamos uma semana de muita paz e aprendizado. E de acordo com sua vontade e o nosso merecimento, aqui estaremos na próxima semana.